Olá, vamos seguir ainda seguindo o livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, capítulo 10, Clínica Médica, é o livro da segunda edição, ok? Porém, seguiremos falando de sistema digestório. O sistema digestório, ele precisa trabalhar com 3 funções, pelo menos. Ele precisa trabalhar em alinhamento, em equilíbrio com 3 situações. Primeiro, uma digestão. Segundo, a absorção e eliminação dos conteúdos que não mais são absorvidos pelo organismo. A digestão, ela começa justamente na boca, através da nossa mastigação. A mastigação faz com que o conteúdo seja absorvido ao organismo. Porém, para que isso aconteça da melhor maneira possível, o ideal é que nós possamos mastigar bastante para assim diminuir as partículas desse alimento e ele ser absorvido de uma melhor maneira. E sim, também ser eliminado de uma melhor maneira. Imagine você. Se nós tivermos uma carne vermelha, o ideal é que a gente mastigue, até essa carne se dissolver e a gente consiga engolir. Porque você engolindo a carne já bem dissolvida, né, por causa da nossa mastigação, essa carne vai ser melhor absorvida pelo organismo e melhor eliminada também, ok? Então, a eliminação, o sistema digestório, ele começa na boca e termina com a eliminação, termina lá na parte intestinal, a eliminação do que não mais pode ser absorvido pelo organismo, tudo bem? Ok, então eu falei do sistema digestório como um todo. Agora eu vou falar para vocês sobre gastrite, ok? Gastrite, nós podemos dividir a gastrite de 2 formas: gastrite aguda e gastrite crônica. Deixa eu só fazer uma ressalva. Essa partezinha, algumas partes aqui citadas, faladas por mim, são poucas coisas, mas são extra livro manual do técnico. Mas sim, a acrescentar em conteúdo para vocês, ok? Mas o meu embasamento maior é muito mais no livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, segunda edição, capítulo 10, repetindo, tá? Capítulo 10, Clínica Médica, Sistema Digestório, tudo bem? Mas algumas coisinhas eu venho a acrescentar e eu acho que faz bem para vocês, vamos seguir. Então, eu vou falar de gastrite. Gastrite aguda e gastrite crônica. Primeiro ponto. Gastrite também pode ser dividida em gastrite tipo A e gastrite tipo B. Segundo ponto. Então, vamos por partes. Vamos falar o que é a gastrite. Gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica. Uma inflamação, um comprometimento dessa região gástrica anatômica do estômago, tudo bem? Então, é um comprometimento gástrico. Advindo por quê? 2 formas clássicas. Uma delas, que é a mais frequente, eu diria que é uma ingesta dietética, ingesta errônica, uma ingesta não favorável ao estômago, tudo bem? Ok, vamos lá. Essa ingesta, vamos terminar da ingesta, para depois a gente partir para o tipo. Essa ingesta, ela pode ser advinda, por um exemplo, agora vocês vão entender melhor, pelo uso do álcool, né? As bebidas com teor de álcool maior, tá? Pode ser também pelo refluxo biliar, refluxo de bilis. Pode ser também pelo tratamento advindo pela radioterapia. Mas também pode ser
pelo tratamento que as pessoas fazem por automedicação, auto-se medicar, pela aspirina. Então, existem algumas formas que as pessoas acabam desenvolvendo a gastrite. Por um descuido, eu diria, tá? Quando eu tenho uma gastrite aguda, que ela é desenvolvida por uma ingesta de alimentos de forma... pode até ser por alimentos ou por ácidos ou alcalinos. Eu tenho um cliente que pode vir a desenvolver uma forma grave da gastrite. E essa forma grave da gastrite, eu digo grave porque é uma forma que acontece uma gastrite aguda, mas pelo fato dessa ingestão de ácido, eu posso ter um cliente com gangrena. E eu também posso ter um cliente com perfuração dessa região estomacal. Então, eu tenho um cliente com um comprometimento grave dessa região de estômago, advindo por alguma ingesta que veio a causar a forma gravídica da gastrite. E aí a gente tem um problema maior para tratar esse cliente. Até aqui tudo bem? Vou seguir. Sendo que vocês têm que ter ideia que esse tipo A, eu estou dizendo que eu tenho um cliente tipo A, porque esse meu cliente tipo A, num modo geral, essa gastrite, que eu diria que já acaba se desenvolvendo uma gastrite crônica, né, tipo A e tipo B, eu digo para você que esse meu cliente, ele pode muito bem ser um cliente autoimune. Tudo bem? Quando eu falo um cliente tipo A, autoimune, eu estou dizendo que esse meu cliente, ele pode ser pode ter uma acloridria ou hipocloridria. Eu tenho um cliente com acloridria ou hipocloridria. Eu estou dizendo que eu tenho um cliente com ausência ou diminuição de ácido clorídrico. E aí, eu digo para você que esse meu cliente se enquadra na questão autoimune, se enquadra no tipo A. Mas só que eu também tenho o tipo B. Lembra que eu falei para vocês? Pois é, eu tenho o tipo B. E o meu tipo B está interligado àqueles clientes com H. pylori. Eu tenho um cliente com H. pylori, eu tenho um cliente com Helicobacter pylori. Então, eu tenho um cliente tipo B. Esse meu cliente tipo B, essa Helicobacter pylori, ela costuma se situar na região antropilórica, próxima do duodeno. Por isso que esses clientes, eles fazem uns exames que identificam e caracterizam se é um cliente que tem H. pylori. Ok? E que exame é esse? Endoscopia. Ele faz o uso da endoscopia, ou melhor, ele faz o exame endoscópico. Nesse exame endoscópico vai se fazer a retirada para a biópsia, retirada de na região antropilórica, mas de um pequeno compartimento. Então, faz a retirada desse pequeno compartimento de mucosa gástrica, nessa região antropilórica. Então, retira esse fragmento, leva-se para a biópsia, faz o exame histopatológico e consegue identificar se esse cliente tem a presença de Helicobacter pylori, ok? Então, através do exame de endoscopia, a gente consegue identificar se tem a bactéria ou não. Através do exame de endoscopia, a gente consegue identificar se esse cliente tem acloridria ou hipocloridria também,
ok? Então, existem os sinais clínicos que a gente consegue identificar o tipo muito provável do comprometimento da gastrite, né? E existe os estudos, a endoscopia digestiva, né? A biópsia, histopatologia, ok? Os exames que a gente costuma realizar nesse cliente, levando para a cultura, para saber se existe essa bactéria de fato ou não, tá? Outra forma que eu queria falar para vocês, que passou e eu não falei, a fase aguda, a gente tem um comprometimento, coisa e tal, mas de forma que pode não ser gravídico. A gente tem esse comprometimento agudo também nesses clientes que têm o hábito de mastigar, comer muito rápido. Então, ele não mastiga rápido, ou melhor dizendo, ele põe a comida, né, o alimento, leva o alimento à boca, à cavidade oral, mastiga e engole. Põe o alimento à boca, mastiga e engole. Põe o alimento, mastiga e engole. Ou aqueles clientes que fazem o uso de temperos fortes, eu diria até de pimenta. Então faz uso de pimenta em todas as refeições do seu dia a dia. Tá? Então é um cliente que pode desenvolver uma gastrite, ou faz o uso de alimentos sem a sua higiene ideal, né? Então é um alimento, diria que contaminado, então tende a ter aí um comprometimento, sim, tá? A parte grave, ou melhor, a gastrite crônica é uma gastrite que pode desencadear para uma úlcera maligna, né? Pode ser causada por uma úlcera maligna. Então, a gente tem que ficar de olho nas formas agudas, nas formas graves, no tipo A e no tipo B. No livro de vocês, do Manual do Técnico, ele não difere. Ele fala de modo geral, mas acaba falando, ok? E aqui para vocês, deixa eu ver lá, aqui para vocês eu separei de uma melhor maneira para que vocês pudessem entender. Então, nós falamos de sistema digestivo, ou digestório, como vocês quiserem falar. Falei do que é uma gastrite, falei do tipo de gastrite, que é gastrite aguda e crônica, falei dos tipos que podem apresentar gastrite crônica, tipo A e tipo B, falei o que é, e falei também dos exames diagnósticos para gastrite, ok?